Vou começar com uma historinha hoje. Uma cobra começou a perseguir um vagalume. E dia e noite essa cobra não dava sossego, querendo lanchar o vagalume. Vai daqui, sobe árvore, desce, o vagalume não tinha sossego. Depois de vários dias, chegou uma hora que o vagalume não aguentava mais. Não tinha mais forças, nem para nada. Aí ele pousou num galinho de um arbusto e falou: "Pera aí, cobra, antes de você me comer, quero te fazer 3 perguntas. A cobra parou um pouquinho e falou: "Não é o meu costume fazer isso, mas eu vou abrir uma exceção para você. Você vai virar meu lanchinho mesmo, né? Pode fazer as perguntas." Aí o vagalume perguntou: "Eu faço parte, né, da tua alimentação?" Falou: "Não, você não é parte do meu cardápio, não. Eu algum dia te fiz algum mal, falei mal de você, olhei com maus olhos para você?" A cobra pensou, falou: "Não, também não. Então por que você me persegue e por que você quer me devorar?" Alguém sabe a resposta? Porque a cobra não suportava o brilho daquele vagalume. Aquela luz que brilhava, e de longe a cobra via, ela não suportava mais a luz que resplandecia naquele pequeno vagalume. E assim somos nós. Nós temos que ser luz, conforme a palavra diz. E a gente sendo luz, muitas pessoas vão querer nos atacar, muitas pessoas vão virar o nosso inimigo do nada, sem motivo. Mas o pior do que o povo do mundo virar o nosso inimigo sem motivo, é irmãos da igreja ter picuinha com outro irmão, ter raiva de outro irmão. Eu já vi, não da nossa igreja, de outro irmão de outra igreja falar: "Rapaz, aquele irmão está lá na igreja, mas não suporto a cara dele." Falei: "Mas ele te fez alguma coisa?" Não sei porque, não vou com a cara dele." Irmão, se um dia você sentir alguma raiva, algum ódio, não gostar de um irmão, vigia. Vigia. Porque esse irmão que você não está gostando, não vai com a cara, pode ser o vagalume. E você pode ser a cobra. Então, irmãos, se um dia, rapaz, principalmente as mulheres que são mais, né? As mulheres são mais queimadinhas, né? Se um dia, tanto homem como mulher, falar: "Eu não vou com a cara daquela pessoa." Chega nela, irmão, aproxima dela, tenta conhecer ela. Porque talvez você ache que ela é metida, ela é isso e aquilo, mas é ela que talvez está lá 3 horas da manhã, dobrando o joelho, intercedendo pela igreja, intercedendo pela vida do pastor e intercedendo pela tua vida. Então vigia, irmão. Se um dia você não gostar, sem começar, não fui com a cara daquele irmão ou irmã, você pode estar sendo a cobra, e essa irmã ou irmão, o vagalume. Esse irmão pode estar brilhando, e a luz dele está te incomodando. Então, vigia, irmãos. Ou supõe para mim ali 2 Coríntios 6,14. Não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão pode viver
juntas. Só um teste bem rapidinho. Está escuro. Quem é mais forte agora? Não é a luz? Então, irmão, se você tem a luz, não se preocupe com as trevas, com a escuridão e com o inimigo. Você tem o poder de Deus na tua vida para vencer qualquer coisa. Como diz lá, ó, no primeiro, não se junte com descrentes para trabalhar com eles. Mas como assim? Onde eu trabalho todo mundo é do mundo, tal. Seja luz. Você pode estar sozinho no meio de 100. Pode estar aquele breu, aquela escuridão, mas você vai acender todos. A tua luz vai resplandecer, e através da tua luz você pode salvar aqueles 100. Amém, irmãos? Seja luz. Ore. Acordou? O pastor já falou várias vezes. Acordou de madrugada? Vai lá, tira um tempinho, dobre teu joelho, ore, irmãos. Que nem eu vi hoje não sei se foi estar no grupo Puser, né? Um pastor lá falando que o mundo está crescendo, a maldade está crescendo. Aí ele falou, não, é nós, os crentes que paramos de orar, estamos orando pouco. Aí estamos fortalecendo isso, o mundo, o inimigo. Ore mais, busca mais, não falte nos cultos, chegue no horário, para a tua luz cada vez brilhar mais. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E agora faz a tua luz brilhar aí, ó, nos dízimos e nas ofertas. Quem trouxe? Pode trazer. Senhor, que o Senhor venha mais este dia, Senhor, mais esta noite, ó Pai. Está abençoando, Senhor, a vida de cada irmão, ó Pai, que aqui depositou, ó Pai, o seu dízimo e sua oferta, ó Pai. Que venha cumprir a tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. E que agora, Senhor, o Senhor venha também, ó Pai, usar a vida do nosso pastor, ó Pai. Que o teu Espírito, Senhor, que o Espírito Santo venha, ó Pai, falar através da boca do nosso pastor nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela é como semente. E sabe, querido, lá em casa nasceu uma sementinha de tomate, esses tempos atrás, e uma moitinha de tomate, eu colhi 40 quilos de tomate. 40 quilos de tomatinho. Até foi isso que inspirou o irmão Cassiano a plantar tomatinho, né? E olha bem, só que no outro ano, eu colhi uns 30 quilos. E no outro ano eu colhi uns 10 quilos, mas o tomate estava ruim, querido. E daí nasceu uns pés de tomate e não deu mais nada. Querido, a culpa era da semente? Diga comigo, a terra, se tiver fraca, não adianta pôr semente. Fala aí. Então, olha bem, você precisa entender que Deus quer preparar a tua terra, porque a semente é boa, mas nós somos a terra. Ah, se nós não estiver bem, querido, pegaram ou não? Nós precisamos ser terra boa, porque a semente nós temos, a vida que é a unção, né, do poder de Deus, nós temos prova. O ministério é uma prova, a minha vida é uma prova, a tua vida é uma prova de que Deus está conosco. Mas a terra, entende? Ruim, ela não vai produzir, não adianta. Você pode pôr semente, você pode pôr unção. E o que é uma terra ruim? Uma terra ruim, querido, é uma terra doente. É uma terra, querido, que falta nutriente, né? E nós temos 3 tipos de coisas, querido, que nós precisamos preparar na nossa terra, né? A nossa terra, o nosso corpo precisa estar bem. Corpo, o nosso físico. A nossa alma precisa estar bem. A alma é a parte psicológica do negócio, a psicologia, né?
Então o corpo precisa estar bem. Porque olha bem, uma gripe não muda minha alma, deixa minha alma batida, desanimada, sem força. Mas a doença é no corpo, né? Sarou o corpo, sarou a alma. Pegaram? Mas a alma não. A alma, para ela estar bem, ela precisa mudar a sua mente. Só que o homem, ele tem um espírito que pode escolher. Então acontece algo, você pensa de uma maneira do jeito de Deus, aí a tua alma é top, é boa. Então você precisa ter os olhos de Deus. Bons olhos é como eu interpreto. E como é que eu interpreto? De acordo com o que está a minha terra. Pegaram? Corpo, alma. E o espírito é que recebe a vida. Aí o espírito vai poder escolher. Só que se a alma não estiver boa, entende, querido? E a alma, nós sabemos que a alma é através do que nós expressamos. A alma, nós expressamos. A alma dirige o nosso corpo. A alma, querido, é que faz as coisas. Pegaram? Então, agora o espírito, a alma precisa ceder. A alma precisa, querido, se arrepender. A alma precisa estudar. A alma precisa decidir trabalhar, colocar o corpo para produzir. A alma precisa, querido, orar. A alma precisa se preparar para poder escolher certo. Quando a Bíblia diz assim, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, falta de estudo, falta de experiência, de conhecimento, de prática. Então o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, falta habilidade, falta entendimento, falta conhecimento. E aí o que acontece? Você tem um patrão, tem um pastor, tem um prefeito, tem um presidente, e você só olha ele com os seus olhos. E você não é mais para olhar com os seus olhos, você é para olhar com os olhos de Cristo que vive em ti. Entende? Eu posso estar pensando uma coisa, vai ter duas naturezas brigando comigo, mas a de Deus, né? Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu tenho que olhar as coisas de acordo com a visão de Deus. O meu pastor, os meus líderes, tudo para que eu possa prosperar e ser abençoado. Amém, querido? O irmão falou aqui agora há pouco, orar. Orar. Por que o mal está crescendo? Porque o povo não está orando. E para mim, qual que é a função da oração? Não é ficar ali dobrado orando, não. É a autoridade. Quanto mais eu oro, mais Deus me usa. E o que Ele usa? As minhas palavras na oração, os meus comandos na oração. O que Ele usa? A minha prática no meu trabalho. Estou lá determinado, animado e turbinado ali, e Deus está me usando para me prosperar. Entende? Eu sou só instrumento dEle. Agora um instrumento, querido, com uma alma doente, um instrumento desanimado, um instrumento triste, vai atrapalhar. Então você precisa decidir. E olha bem, você tem a graça, você tem a solução, você tem o remédio, que é Jesus. Você tem que decidir. Eu escolho Deus. Eu vou fazer assim por causa de Deus. Eu vou ser feliz com Deus. E quando vem as lutas, a nossa memória vai buscar aquilo que eu aprendi. Olha aqui que Jesus falou. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, quando eu estou estudando, aprendendo, ouvindo, culto, estou ali absolvendo, e eu estou passando uma situação, o Espírito Santo me faz lembrar. E eu tenho um comportamento ali, e às vezes eu penso que até é eu que estou fazendo aquilo, é nada. É o Espírito Santo me dirigindo. Glória a Deus. Às vezes, que já aconteceu muitas vezes, e pessoas daqui assistiu isso. Situação em que eu ia voar no negócio. O Espírito Santo falou assim, quietinho. De repente o Espírito Santo me dava uma palavra, com 2 palavras eu resolvi o problema. Aí o cara falou, aí eu achei engraçado que a minha esposa, as pessoas falaram assim, mas o senhor ficou quietinho.
querido, como é que você conseguiu? Porque até as pessoas que estavam perto não estavam sabendo lidar com aquela situação, né? Eu falei, eles não sabem, mas não é eu. Era o Espírito Santo, ele me deu uma dica, eu obedeci, é facinho você obedecer. Mas a gente precisa estar ligada a todo instante. Pegaram? E eu vejo assim, né? Querido, o que me irrita, o que me deixa doido, não assim com vocês, mas é como que o diabo cegou o entendimento das pessoas, está falando claro para as pessoas, e as pessoas estão entendendo do jeito delas e não querem entender a verdade. E aí eu fico indignado, por quê? Porque eu sei que não vai dar certo. Como eu amo vocês, como eu quero que vocês prosperem, como eu quero que vocês me ultrapassem, prosperem, vão para frente, porque eu não estou mais nem aí com esse mundo. Só que parece que é só a gente que sabe. E eu fico olhando, né? As coisas é muito mais fácil para vocês. Muito mais fácil. Mas a maneira de vocês é tudo mais fácil para o pastor. Porque vocês veem assim. Então, tem que aprender algum segredo com isso. Tá? Vamos fazer o seguinte? Vamos servir a ceia? Vamos servir a ceia? Vamos pegar a ceia. Vamos cantar aquela canção, ó, enquanto eles estão vindo aqui, Cordeiro Santo. Por que eu quero cantar essa canção? Querido, logo nós vamos comparecer na grande ceia do Senhor. E sabe qual que é a razão de eu viver aqui na terra? É porque eu vi os discípulos disputando um lugar naquela ceia. Ah, querido, eu não quero chegar lá e ocupar qualquer lugar não. Sabe por quê? Diga comigo assim, eu não posso ocupar qualquer lugar lá. Fala aí. Vamos, fala alto. Olha bem. Vai ser determinado na sua maneira de viver aqui na terra, o lugar que você se assenta na mesa no dia das bodas do Cordeiro. E esse lugar, querido, ele representa muito, senão os discípulos não disputavam isso. Tem um lugar. O lugar dos 12 discípulos você não vai pegar. Porque os 12 já pegou a cabeceira da mesa. Mas, querido, imagina se você pegar o lugar do desanimado, do triste, do crente frio. Imagina se você pegar o lugar daqueles que estão com motivação errada, que estão buscando a Deus com propósito passageiro. Imagina você ocupar o lugar daquele que cedeu à depressão, à tristeza, ao desânimo. Porque o problema não é a depressão, a tristeza, o desânimo, a doença. O problema é que a pessoa cedeu aquilo, ela deixou de adorar a Deus, querido, para se prostrar diante da doença. Pois devia fazer a doença adorar Jesus. Você não quer ir embora, doença? Então nós vai na igreja. Vou fazer você adorar Jesus. Você não quer sair da minha carne, do meu corpo? Então você vai adorar Jesus. Porque a doença, querido, é um espírito que está na pessoa. Fala para ela, ou você vai embora, ou você vai adorar Jesus, todos culto. Se você fosse a doença, você ia querer ficar num corpo desse? Vamos, gente. Isso que o pastor falou é muito interessante, porque eu fiz essa semana, acho que na quinta-feira retrasada, eu comecei a sentir sintomas de nevralgia. Para quem não sabe, é uma dor, é semelhante à dor de dente, só que é um pouquinho pior. E ela começou a incomodar, até comentei com a Fábio, comentei com o Lu, falei, está doendo muito. Tá doendo muito. Doía muito a cabeça, doía o rosto, doía a cabeça. E eu orei, repreendi tudo, e estava difícil. Eu falei, mas você não quer ir embora, tudo bem, você pode ficar. Mas nós vamos adorar. Dia de culto, nós vamos para o culto, no dia de adorar. E esses dias que às vezes vocês vêm pulando
pulando aqui, mas eu estava com muita dor. Estava com muita dor. E falei, não tem problema, pode doer. É isso aí. Pode doer. Falei, e agora, tá tranquilo. Tranquilo. Eu acredito que foi orando e repreendendo que foi embora. Teve que ir É isso embora. aí. Não, querido, é só você tratar a doença como se fosse uma personagem. E é mesmo. Fala com ela. Quer ficar, fica. Não tem problema não. Mas vai apanhar. Se você tem uma luta, querido, começa a adorar. Fala assim, a luta vai adorar a Deus. Eu vou viver animado, vou fazer o que Deus gosta. Primeiro, a base que eu tenho que ter é que eu vou para o céu. E antes do reino de Deus vir na terra com tudo mesmo, dominar tudo durante 1000 anos, nós vamos para bodas do Cordeiro, para depois vir com Ele. E lá na bodas do Cordeiro, é o que nós estamos celebrando aqui. Essa é a nossa Páscoa, vocês sabiam disso ou não? Você sabia que o cristão, a maioria dos cristãos, né, celebra a Páscoa todo mês. Porque Jesus é a nossa Páscoa. Jesus agora é a nossa Páscoa. Aquela Páscoa de comemorar uma vez por ano, aquela é a Páscoa dos judeus. O cristão é todo mês. E você sabe, querido, quando é que Jesus ele fez a Páscoa? Ele pegou, querido, antes de morrer, ele pegou o pão. Está lá em Lucas, né? Capítulo, deixa eu ver qual é o capítulo aqui. Lucas, aleluia. Está em Lucas 14, 15. Né? Eu vou ler em outra versão aqui. Eu ouvindo isso, um dos que estavam com ele, à mesa disse-lhe, bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. Olha bem os discípulos que estavam ali, ó. O discípulo viu que estavam sentados à mesa, um deles olhou para Jesus e falou, bem-aventurado, aquele que comeu o pão contigo, Senhor, lá no reino de Deus. Querido, nós estamos comemorando isso aqui, porque Jesus disse assim para ele, ó. Olha o que Jesus disse para ele. O dia da ceia, Jesus tomou o pão, agradeceu a Deus, está em Lucas 22, 19, 20. Depois que partiu o pão, aos seus discípulos dizendo, este é o meu corpo que é entregue por vocês, faço isso em memória de mim. Então aqui estabeleceu o dia da ceia. Então, Jesus falou assim, que quando nós, em outro versículo, né, fala assim, quando nós se reunir, para fazer isso em memória dele. Nós fazemos uma vez por mês, mas o correto é fazer todas as vezes que nos reunimos, segundo a Bíblia. Mas, por que não faz todas as vezes? Né? Porque nós estávamos fazendo todas as vezes e começou a ficar, como é que fala assim, ficar uma coisa comum, né? E não pode. Começou a, profanar, né? Na realidade nós estávamos profanando a ceia, porque nós não estávamos dando o devido valor a ela. Não que fizemos coisa errada, mas aí falei, vamos fazer uma vez por mês, daí nós faz mais caprichado um pouco, né? Faz mais caprichado, porque Deus merece. Mas a parábola que eu estava falando para vocês, né? Que uns dos discípulos falou assim, olha bem, bem-aventurado que comer um pão no reino de Deus, né, com Jesus no reino de Deus. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. O que eu preguei domingo passado? O que eu preguei domingo passado? Sobre os convidados, né? Todos lembram o que eu preguei? Eu preguei sobre os convidados e mostrei que cada um de nós troca Jesus, troca as nossas prioridades, deixa de vir no culto, deixa de orar, um porque vai casar, gosta de cuidar da família, outro porque gosta de ganhar dinheiro, outro porque, né, quer cuidar de outras prioridades. Então eu creio, né, que o culto de domingo passado mostrou bem claro que as nossas escolhas, a maneira que nós vivemos aqui na terra vai determinar o lugar que nós vamos assentar ali na mesa com o Senhor. E outra coisa que você tem que compreender, que esse lugar que nós tomarmos lá na mesa junto com o Senhor,
é determinado pela maneira de nós viver, mas depois também vai determinar quem nós vamos ser para sempre. Deixa eu perguntar uma coisa: a maioria de nós não está trabalhando para ficar melhor de vida? Para ter uma vida mais bacana, mais legal? É ou não é? É ilusão. É bobeira isso. Você tem que trabalhar para ter uma eternidade bacana e legal. É o que esse discípulo falou. Senhor, bem-aventurado aquele que assentar contigo na mesa. Aquela mulher falou assim: Senhor, conceda de um filho meu sentar à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus falou assim: esse é um preço que eles não vão pagar. Eles falaram: nós paga. Ele falou: não, vocês vão pagar. Só que vai ter muita gente em julgamento, né? Vai ter muita gente, vai ter inúmeras pessoas que vão dar a vida por Jesus. E Deus vai escolher qual é que é justo sentar ao lado esquerdo e ao lado direito de Jesus. Querido, eu não me iludo, né, de pensar que um dia eu vou poder sentar ou à esquerda ou à direita dele. Mas eu quero estar junto. Se falar assim, né? Essa é a ala dos loucos por Jesus. Eu preciso estar numa ala, pelo menos dessa. Essa é a ala, né, dos fiéis. Dos que deixou Deus contente. Pegaram? E cada um vai receber segundo as suas obras. Glória a Deus. Vamos cantar Cordeiro, enquanto eles cantam Cordeiro, mas vamos cantar animado, e você vem buscar a ceia bem animado, tá bom? Glória a Deus. A tua cruz, o teu fardo, meus pecados apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, o teu fardo, meus pecados apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, meus pecados apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Aleluia. Ô glória. Então, Jesus ele pegou o pão
Então ele pegou um pão, diga comigo, um pão, fala aí. Ele pegou um pão e partiu, né? E partiu. Só que na hora que ele pegou o pão e ele partiu, ele falou assim: esse pão é como o meu corpo. É como o meu corpo. E você lembra que Jesus, quando ele repartiu o pão para a multidão, aí ele pegou aqueles pães, né? E levou para o céu e deu graças e deu aos seus discípulos para eles irem distribuírem. E o pão, quanto mais dava pão, mais o pão multiplicava. Diga comigo, o pão não acaba. Pegaram, gente? O pão não acaba. E Jesus, ele pegou um só pão e ele partiu e deu aos seus discípulos e disse assim: este é o meu corpo, que é dado por vós. E diz que da mesma forma ele pegou o cálice. E ele pegou o cálice e disse assim: esse é o sangue da nova aliança. Preste bem atenção, querido. O Senhor Deus está fazendo um pacto ali de vida, de sangue e de corpo. Por exemplo, assim, para nós vivermos o corpo e a alma. Ele estava dizendo assim, né, que agora ele estava fazendo um pacto de corpo e alma. E se nós der a nossa vida para ele, e a nossa vida é a vida de um pecador, de um mortal, uma vida finita, uma vida condenada, uma vida passageira. E ele estava falando assim: ó, eu dou o meu corpo, e eu dou a minha vida, sangue, porque o sangue é a vida, no sangue está a vida. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eu dou o meu corpo e eu dou a minha vida. E essa vida que eu estou dando para vocês é uma aliança. Agora, por que ele estava dando? Entende? Estava dando para nós. Agora olha bem, então quando eu dou o meu corpo, eu dou a minha maneira de viver para Jesus. Então eu não posso mais viver do jeito que eu era, porque quem eu era, quem eu sou é um condenado. Mas eu estou dando agora para Jesus. Aí eu recebo dele, querido, um corpo novo. Aleluia, eu recebo a vida eterna, um corpo imortal, um corpo que vai viver na glória, onde não haverá mais choro, nem dor, nem doença. Eu recebo um corpo novo, um corpo ressurreto dele. Mas para isso acontecer, esse corpo tem que ser dado para Jesus. Então agora não é questão mais de pecar, querido. Agora não é questão de adulterar, não é questão de beber, de fumar, de coisas. É que agora esse corpo agora é templo do Espírito Santo, porque ele é de Jesus. Só vale essa aliança, esse pacto que você está fazendo, se você falar assim: Jesus, me perdoa, me ajuda agora o meu corpo ser somente para ti. Então eu não tenho, querido, mais que preocupar com outras coisas. Eu só tenho que me preocupar em deixar meu corpo ser templo do Espírito. Ele me deu o corpo dele para que agora eu tenha uma aliança com ele. Agora eu dou o meu corpo para ele. É aquela história dos dois irmãos, do ruim, né, que matou o outro lá, que vieram para linchar ele e eles trocaram de roupa. Jesus tomou o meu lugar, querido, lá na cruz. A morte, foi enterrado. Aí ele venceu a morte, querido. Agora nós damos um corpo, querido, que vai perecer, que vai para o inferno, e recebemos um corpo imortal igual ao dele, porque agora ele venceu a morte por nós. É isso. E o sangue, querido, olha essa canção. Toda vez que você estiver triste, desanimado, cante essa canção e fala assim: não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama a Deus.
E vai cantando, por isso eu canto. Querido, e daí se o seu casamento está uma caca? E daí se o seu trabalho, sua finança está uma caca? E daí, querido, vai passar. O importante é você usar o teu corpo para a glória de Deus. E daí que ela estava doente, ela fez a coisa certa, veio aqui, adorou. E se o negócio não tivesse saído, estaria aqui hoje adorando de novo. É isso que Jesus quer, querido. Aí você entrega teu corpo para tristeza, decepção, daí vem uma doença psicossomática, com base legal, né? Às vezes sua alma é curada, teu corpo fica novo de novo. Amém, amado? Glória a Deus. Fala assim, coração não pode ser triste. Eu decido, você vai ser alegre. Amém, querido? Não pode ser desanimado, querido. Ó, vou te explicar uma coisa, aprenda isso. Estou te ensinando, é um segredo, estou empolgado até. Aprende uma coisa: Deus não vai fazer o que é para você fazer. Nunca Ele vai fazer. Ele tem poder, querido, para fazer coisas que você nem imagina, mas Ele vai fazer aquilo que é para Ele fazer. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Ele falou para os caras que estavam lá: tirem a pedra. Deus podia tirar a pedra, mas Deus não tira, porque quem tinha que tirar eles. Então preste bem atenção. Deus quer te prosperar, mas vagabundo não vai prosperar, preguiçoso não vai prosperar, desanimado não vai prosperar. Por quê? Porque Ele só vai fazer o que é para Ele fazer, e trabalhar, quem tem que trabalhar é você. Você vai pôr a mão no arado, e Deus é contigo, vai te prosperar. Entende? Deus vai te dar poder e unção, querido, mas você, olha bem, Ele não vai colocar o entendimento da palavra assim, ó, você vai ter que estudar a palavra, vai ter que ouvir a Raquel, vai ter que vir no culto. Pegaram? Tem que ter comunhão. A Bíblia diz, querido, que nós temos que ter comunhão com o irmão, nós temos que amar o irmão. Deus não vai colocar amor no teu coração. Ele falou: amai-vos uns aos outros. Se Ele falou que é para amar, é para nós decidir amar, não é para nós ficar, aí vem, Senhor, coloca teu amor em mim, dai-me. Pode pedir, querido, para Ele, mas na prática Ele está mandando você fazer, e Deus não vai fazer o que você tem que fazer. E não é só isso, tá? Você vai ver que tudo que Deus fez, os homens tiveram que fazer alguma coisa. Rapaz, se não tivesse o desânimo, Deus ia precisar falar: tem de bom ânimo. Você já pensou um cara turbinado igual eu estou agora aqui, Deus falando: tem de bom ânimo. É mais fácil Deus falar para mim que eu fico calma, que você está essa empolgação tua está atrapalhando um pouquinho. Ele vai falar assim. Se Deus está falando tem de bom ânimo, é por quê? É porque você vai ter momentos que você vai estar desanimado, e essa tarefa é tua. Tem coisa que é só o Senhor que vai, é só Ele que vai fazer a nossa vida. Mas você tem que entender que aquilo que Ele manda você fazer, se você não fizer, Ele não vai operar na tua vida. Nós somos a terra, a palavra é a semente. Glória a Deus. E aí, querido, na hora que Ele pegou o pão e partiu, você precisa entender: meu corpo agora é de Jesus. Então Ele não vai fornicar, Ele não vai adulterar, Ele não vai se prostituir. Esse corpo também aqui não vai entrar coisa imunda. Esse corpo aqui tem uma língua. Eu vou dominar essa língua para Jesus. A minha língua é um órgão, tá? Que a alma usa. Você tem que falar assim: essa língua vai ser usada para abençoar. Ela não é
usada para lançar maldição, ela é usada para mostrar para as pessoas para que elas saiam da maldição. É amor. A língua não pode ser usada para amaldiçoar, ela tem que ser usada para abençoar. Tá? Então nós temos esse corpo que nós precisamos consagrar ele é templo do Espírito. Então, tudo isso, querido, que acontece na nossa vida é para nós ver como que nós somos ruins, pecador. A nossa natureza é pecadora. Nós não temos domínio próprio, nós não temos. Mas, querido, você sabe qual que é o pior cego? É o que não quer ver. Esse está frito. Esse o orgulho tampa ele, e ele ouve as coisas, querido, e ele não quer ver. E todos nós temos calcanhar de Aquiles que opera na nossa finança, que opera no nosso casamento, que opera na nossa vida, querido. Todos nós temos problemas que nós não queremos ver, os outros vê. Quando nós admitimos as nossas fraquezas, significa que nós vamos ver ela. Agora, não adianta também você ver, querido, se não tiver uma solução. Aí eu vou estudar sobre aquilo na palavra. Eu vou buscar minha cura na palavra e vou obedecer. Então, quando você está tomando essa ceia aqui, querido, ó, eu sempre digo para vocês, isso aqui, na prática, significa leitura bíblica, na prática significa vida de oração, na prática significa praticar boas obras, fazer o que Jesus faria no meu lugar. Esse pão significa isso. Colocar o nosso corpo a serviço de Cristo. Esse pão significa isso. Me dedicar ao serviço do Senhor. Seguir a paz com todos e a dedicação ao serviço do Senhor, sem ao qual ninguém verá a Deus. Né? Ó, significa tudo isso. Significa eu ser honesto amanhã, eu ir levantar cedo e trabalhar, né? E o meu inimigo vai ser o sono, a preguiça, o desânimo, a feridinha de alma, as ofensas, a inimizade contra as pessoas. Tudo isso é meu inimigo, e eu tenho que lutar contra os meus inimigos para a minha vida ficar mais fácil para servir ao Senhor. E o meu inimigo não é o inimigo, tá, gente? É o meu modo de comigo, meu modo de ver, falei. Então, isso aqui é tudo isso. Agora, isso aqui, querido, vamos supor que isso aqui seja minha motivação, meu coração, né? Você já teve, quem aqui já, a maioria não teve esse problema. Mas a coisa mais difícil que tem, querido, é você ter um companheiro, ou um amigo, ou um funcionário, ou alguém trabalhando na casa da gente, um colega de trabalho, que o coração dele é contra a gente. Daí ele está ali fazendo as coisas, mas o coração dele não se move. Então o sangue, ele mostra assim, a vida, né? A dedicação. Então amanhã, né? Eu dá vontade de brigar, mas eu não vou brigar. Eu vou arrumar uma estratégia construtiva. Pode ser até brigar, mas desde que seja construtivo. Não brigar para destruir. Não existe receita de bolo, tá, gente? Diga comigo, não tem receita de bolo. Tem, fala assim, propósito. Então, quando tem um propósito, por que a gente não pode falar o que é certo e o que é errado? Porque o que manda é o propósito. Então, você fica aprendendo que é só fazer carinho, só fazer carinho, só fazer carinho. Aí, para você, que se não fizer carinho, é pecado, né, Raquel? Aí faz igual aquela mulher que está expulsando demônio, né? Ai, seu demônio, né? Por quê? Porque aquela mulher não sabe ser agressiva.
Aí, né, para aquele propósito tinha que ser agressivo, não é, Raquel? Tinha que ser lá, nome de Jesus, tem que né, linguagem. Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas precisa ser desse jeito. Eu falo, filho, você tem que entender de objetivo, propósito. Alcançou o propósito, top. Amém? É lógico que tem coisas que você não pode fazer, né? Por exemplo, tem coisas que não pode fazer parte, né? Tem que achar o jeito certo de alcançar o propósito, mas não é você ser alterado, gritar, brigar. Ué, quantas vezes um pai briga com o filho para não deixar o filho ser atropelado? Quantas vezes o pai briga com o filho para não deixar ele ir para o mau caminho? Quantas vezes eu peguei meus filhos, querido, por quê? Porque eles estavam pegando o caminho de destruição. Então nós temos que ter propósito. E propósito, querido, o sangue é a vida. E a vida então é o coração, a alma. A Bíblia fala assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e de toda a tua alma. Sangue é a vida. Eu dou meu corpo para ter a vida de Cristo. Amém? Fala assim: Jesus, eu consagro esse pão, lembrando que daqui uns dias eu vou estar na mesa dos felizes que vão assentar na mesa no teu reino. Agora o cálice. Para Jesus, eu consagro esse suco como se fosse seu sangue, porque eu quero que a sua vida já esteja no meu corpo, para a glória de teu nome. Amém. Então olha bem, o corpo, estrutura, o sangue, a vida. Diga comigo assim: o pior cego é o que não quer ver. Então é muito importante vocês saber disso. Nós temos uma coisa, querido, que chama-se orgulho. Quando nós nos convertemos, viemos para a igreja, aquela empolgação faz com que nós sejamos abertos aos milagres, ao agir de Deus. Então vamos supor assim, né? Se nós pegarmos, né, os nossos queridos, todas as pessoas sabem os nossos defeitos. E nós temos que procurar orar a Deus para Deus poder mostrar qual é o nosso defeito. Então você precisa entender que toda a palavra de Deus, ela é a semente, sim, e essa semente ela tem vida em si próprio. Então, os elementos para que essa semente cresça e dê fruto é o ensino. Então, todas as coisas que a semente precisa estar na terra. Quem é agricultor aqui sabe que antes de você fazer a plantação, você tem que ir lá com os negócios lá e tirar a terra, não é assim, Juba? E levar a terra, e o cara vai dar receita do que falta na terra. A terra precisa ser corrigida. E você sabia que nessa correção tem coisas que estão em excesso na terra? Então, se você for no nutricionista, você vai ver que tem coisas que estão em excesso. Ele vai mandar cortar da tua dieta. E na terra também, tem coisas que estão em excesso. Então, vamos supor assim, o que é excesso? Tem gente que ele é tão bom, vamos dar um exemplo. Tem gente que é tão bom em algo na casa do Senhor, mas no resto ele não é nada. Aí ele precisa prosperar, ele precisa ganhar dinheiro. Ele precisa ganhar dinheiro. Aí para ele ganhar dinheiro, ele precisa entender, né? Ele tem que começar a ver o que é que tem na vida dele. Se a vida dele é uma terra, ele tem que buscar, querido, em Deus uma análise da sua vida, né? E ele tem que fazer 3 exames. Ele tem que fazer um exame psicológico para descobrir a doença da alma. Esse exame psicológico não é do homem, tá, querido? Você tem que examinar
a tua vida na psicologia de Deus. Você sabia que Jesus é psicólogo? Ele não é só psicólogo, ele é tudo. Então eu estava num curso de aconselhamento, acho que eu fiz muitos cursos de aconselhamento, mas um que eu fiz foi de um cara que inventou o esmiliguido, ele é psicólogo. E ele contando sobre psicologia, ele usou uma passagem da Bíblia, né, que Jesus, os homens trouxeram aquela mulher em flagrante adultério, né? E Jesus imediatamente, na hora que viu aquele alvoroço, ele abaixou, começou a escrever no chão. E aí o psicólogo explicou, né, aí ele contou uma história dele, que ele estava no consultório dele, chegou um senhor que foi pagar uma conta, ele tinha pago uma conta, deu um cheque e depositaram o cheque antes do tempo. E o homem estava discutindo com a secretária, e ele chegou: posso ajudar? Pode sim, olha o que aconteceu, não sei o que, o homem estava muito eufórico. E aí, aquele homem estava com uma bolsa, uma capanga. E o cara pegou e falou assim: mas nós pagamos a despesa para o senhor. Ele falou: mas eu não estou com questão disso aqui. Então, mas o cara deu 3 oportunidades, esse psicólogo explicando para nós. Aí na quarta ele falou assim: mas o que o senhor quer que faz? E fez assim no homem, né? O homem afastou e arrancou um revólver. Ele falou: gente, quase que eu morri. Então ele estava falando assim: o que Jesus fez? Ele abaixou para poder o corpo dele não representar uma ameaça para os caras, senão os caras iam predejar quem? Se Jesus falou: não, solta ela aí, os caras matavam ele. Então o que ele fez? Ele abaixou, né? E aí ele explicou, né, que olha bem, quando você vai resolver um problema de uma pessoa, a pessoa tem um problema dentro dela, então você faz pergunta. O que Jesus fez para resolver o problema? Ele fez uma pergunta para eles pensar, falou assim: aquele que não tem nenhum pecado, né? Então ele fez uma indagação: aquele que não tem nenhum pecado, ele pôs os caras para pensar, atire a primeira pedra. Aí os caras ficou pensando, né? Entenderam? Então é tudo psicologia. Eu aprendi isso com o cara, daí um dia um cara aqui de Bandeirante chegou lá na igreja, e os pastores não estavam. Aí o Lielson falou assim: olha, os pastores não estão, mas o irmão Trovati está aí. E eu sentei com o cara na mesinha, e o cara estava querendo matar uma outra pessoa. E era um cara desses, meio chucão, né, daquele. E ele começou a falar assim: não, porque eu vou matar o cara, porque ele não podia fazer isso e tal. Aí eu usei a tática que eu tinha acabado de aprender. Eu perguntei para ele assim: mas espera aí, você vai matar o cara, tudo bem, mas só vou te fazer uma pergunta, não se ofenda, vai resolver teu problema? Ele falou: não vai, só que se eu matar ele também, ainda tinha que matar, né? Ainda tinha resolvido. Aí eu perguntei de novo para ele: mas você acha que isso não vai ter consequência pior? Ah, vai, porque eu vou preso, porque não sei o que, papai, mas ainda continua querendo matar, né? Aí eu falei para o cara assim: vai valer a pena para a tua vida? Ele olhou para mim pensando bem, né, cara? Vamos deixar esse negócio para lá. Quer dizer, a resposta já estava nele. Então nós vemos, né, querido, que nós precisamos estar orando, buscando, para que Deus possa mostrar para nós qual que é o nosso calcanhar de Aquiles, porque já a resposta está dentro de nós. E às vezes, eu fico olhando as pessoas assim, né? Elas podem estar com uma doença de alma, sim, às vezes é uma mágoa, um ressentimento, um descontentamento, e está recebendo semente todo dia, anima, toma posse, né, pega firme, volta para a igreja, todo dia ela está recebendo uma semente, mas a terra está doente. Diga comigo: a terra sou eu.
A terra sou eu. Mas a hora, querido, que você entender que o Evangelho, olha bem, o Evangelho é a boa notícia. Diga comigo, o Evangelho é a boa notícia. E o Evangelho é como aquele semeador que saiu semeando. Mas um caiu na terra cheia de pé, na beira do caminho, outro na terra pedregosa, outro na terra... Não quero falar sobre isso, mas eu quero que você entenda o seguinte: o Evangelho é a boa notícia. É a boa notícia da salvação, é a boa notícia de voltar a ter comunhão com Deus, é a boa notícia de ter uma nova vida, é a boa notícia que seus pecados estão perdoados, é a boa notícia que você é curado em Jesus, é a boa notícia. Deixa eu te perguntar para você: existe boa notícia se não tiver uma má notícia? Existe uma boa notícia se não tiver algo para poder resolver com aquela boa notícia? Agora, olha bem, o Evangelho da salvação, nós fomos educados desde criança, mesmo que pela Igreja Católica, que nós somos pecadores. É fácil. Agora, nós nos convertemos e ainda continuamos achando que nós somos bons. Então eu preciso buscar a má notícia para ser terreno bom, para receber a boa notícia. Diga comigo, eu preciso buscar a má notícia a meu respeito. Mas o orgulho não deixa. O orgulho faz você ser terreno pedregoso, terreno ruim. Às vezes até recebe, mas os cuidados, as coisas da vida vai roubar aquela semente. As importâncias que você dá a essa vida. Aí vem alguém, né, que tem um testemunho, que tem uma vida, te passa chaves, tesouros, segredos da palavra e mostra com a vida dele que aquilo funcionou, mas você não consegue ver que você tem aquele problema. Você não consegue ver. Então nós precisamos orar para se arrepender. Nós temos que ser igual Davi. Davi garimpava os calcanhares de Aquiles dele. E ele pedia ajuda para Deus. Deus, sonda-me, vê se tem aqui alguma coisa, Senhor, que está atrapalhando eu não chegar lá. O Senhor, querido, Ele quer que você seja. E você tem que ser humilde. Humilde. É igual agora, eu não falei para vocês, falando assim, é tão fácil que de eu resolver os meus problemas, é só ser sincero, honesto. Então eu chego perto de você, né, eu dou uma trombada, né, chega aqui, ó, o irmão dá uma trombada aqui, ô irmão, desculpa, ele olha a cara, desculpa irmão, ó, tá vendo esse olho aqui, eu sou cego dele, ó, eu não tenho esse olho, irmão, né, você entendeu por que eu bati no seu irmão? Me perdoa. Transparência. Eu tenho um problema emocional, eu chego no meu trabalho e falo assim, eu estou com um problema emocional, gente. Vocês vão ter paciência comigo? Até a gente vai ficar bem, porque confessou. Gente, eu não estou conseguindo amar o meu pastor. Eu não estou concordando com isso. Mas qual que é o problema? Se a pessoa não vê isso, ela fala, não, eu estou certo, O pastor demora muito no culto mesmo. O pastor tem dia que não está bem. Estou certo, e vou lá no irmão e ainda contamino ele. Querido, essa pessoa, ela está longe de alguma coisa que Deus tem para a vida dela. Mas longe, ela nem começou ainda, entende? O caminho da prosperidade. Então, se nós formos ver, eu acho que eu postei hoje aqui, ó, um versículo, que está em Provérbios. Diga comigo assim, o Evangelho é uma boa notícia. Mas antes dessa boa notícia vir, João Batista saiu pregando para todo mundo, falou, gente, o machado está na mão.
E toda árvore que não produz fruto vai ser cortada na raiz. Diga comigo, toda árvore que não produz fruto. Aquilo lá estava falando, querido, é para gente que já estava achando que estava servindo a Deus, porque era uma árvore. Toda árvore que não produz fruto, ó, vai ser cortada e lançada no fogo. Então nós precisamos produzir fruto, e a árvore, e a terra que produz fruta é a terra que recebe a semente, e ela produz fruto. E produzir fruto, querido, não é você trabalhar, não é você servir, não é você coisa, é você fazer aquilo produzir fruto. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Você sabe que o que me ajudou muito, mesmo antes de eu ir para uma igreja evangélica, foi o livro de Provérbios. Porque eu vejo o livro de Provérbios o seguinte: uma lei, uma sentença, uma lei, uma sentença, uma lei e uma sentença. E ali tem sentenças favoráveis e sentenças, né, de execução mesmo de pena, castigo, né? Então olha bem. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Você não sabia que mesmo que eu for um servo de Deus, que Deus me ama, eu estou frito na mão dele quando eu peco? Porque lá, em Apocalipse 3:19, põe lá, 3:19, ó, fala assim, a Jesus falando comigo, fala aí, eu corrijo e castigo todos o que amo. E na palavra também ela diz que Deus, quando te abandona, Ele não mais te castiga. Ele deixa você à mercê do diabo. Que é pior, tá, gente? Misericórdia. Mas se eu sou um servo de Deus, né, que acerto em tudo, e Deus está doido para me abençoar, Ele vai me corrigir. Querido, é bom receber correção? Você sabe que você tinha que ser bom, e sabe o que é receber correção? Receber correção é receber revelação, é receber exortação, é receber, querido, um puxão de orelha, é receber uma bronca, é receber, querido, uma palavra dita pelo teu patrão. Isso que é correção, dita pelas leis do governo. É uma palavra, querido, que você vai falar, mas não é justo. Você vai falar, não é justo, mas o Senhor está te corrigindo, falando, obedece. Aí nós resolvemos ser terreno ruim. Aí Deus para de corrigir. Primeiro Ele corrige, Ele tentou falar, não afasta da igreja, não fica mais firme do que o Senhor. Ele tentou fazer isso. Aí o cara pega e fala assim, não, mas eu sirvo a Deus em casa mesmo. Não, eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem com Deus. Depois você vai ver, pelo fruto você conhece se você está bem com Deus ou não. É pelo fruto conhecereis a árvore. E para dar fruto, gente, diga comigo, demora, fala aí. Demora. Quando eu planto uma árvore, né, para dar fruto, que tem hora que eu penso assim, acho que eu vou morrer e não vou comer o fruto desse negócio. Nós plantamos um pé de limão rosa ali, né, ali, pé de manga, né? Querido, eu já tinha desistido já de chupar manga e pegar limão daquele pé. Agora, esse ano passado, chupei tanto, perdeu manga ali. Glória a Deus. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. E aí, querido, olha bem, o teu problema não é o que você está. Às vezes a pessoa fala, não, mas se eu for embora eu vou ser feliz. Se eu ganhar mais eu vou ser feliz. Se eu prosperar,
se o meu marido mudar, eu vou ser feliz. Se o meu filho voltar, eu vou ser feliz. Se o pastor diminuir o tempo no culto, eu vou ser feliz. A felicidade em Cristo é decisão diante da revelação do teu calcanhar. E o teu calcanhar de Aquiles é aquilo que te fere, que te machuca, que todo mundo está vendo. E quem, querido, não está nem aí com a tua vida, fala nas costas e não fala na cara. Mas quem está te exigindo mudança, sendo que não precisa de você, não precisa, você não faz falta. Mas mesmo assim a pessoa te ama, quer te mudar. E isso você só encontra na igreja. O que João Batista falava? Arrependei-vos, para de praticar as coisas erradas e começa a praticar as coisas certas, porque o reino de Deus é chegado até vocês. Ele estava falando para as pessoas que conheciam a palavra, os judeus tinham de cor a palavra. Ele falou, começa a praticar a justiça, as coisas corretas, porque o reino de Deus vem. Se o reino de Deus vir, o terreno estiver ruim, não vai produzir. Porque muitas coisas que nós não gostamos, o problema é nosso, não é o patrão, não é o governo, não é nada, é nós. E tem uma coisa, se você ficar dependendo da circunstância mudar para você ser feliz, você nunca vai ter chance, porque sempre vai ter problema na vida. E se não tiver, você é tão craque, querido, em problema, que você vai criar um, só porque você não consegue viver sem. Entendeu? Então nós temos que mudar a nossa vida e ser terra boa. Descubra o teu calcanhar de Aquiles, querido, porque ele é o teu ministério, ele é o teu chamado. Fala assim, Senhor, me mostra as má notícias, porque eu sei que Jesus é a boa notícia para toda situação, né? Por que João fala assim? No princípio ele era a palavra, ele era o verbo, e o verbo era Deus. Então quer dizer, eu vou para Jesus, confesso o meu pecado, pego o que Ele me ensina e ponho em prática, e a coisa vai acontecer. Amém, querido? Porque se você não entende, é assim, ó, a autoridade sobre a terra está sobre o homem, senão Jesus não precisava ter vindo. Jesus teve que se tornar homem para poder entrar no reino dos homens. Então a autoridade está aqui. Quando Deus se sujeitar e dominar, Ele nunca vai tomar aquela autoridade. Então, quando eu dedico algo a Deus, é através daquilo que a unção vem, que Deus vem trabalhar através da minha vida. Então, se eu não tenho tempo para orar todo dia no monte, então aonde eu estou vai ser um lugar ao qual Deus vai ter um servo se dedicando a Ele. Glória a Deus. Amém, querido? Aí você saber, né, que você pode, que você está lá na escola servindo a Deus, está lá na prefeitura servindo a Deus, está lá na loja de pneus servindo a Deus, está lá na oficina mecânica servindo a Deus, que você está andando para a rua ali, ó, servindo a Deus, né? E tudo isso, né, a sua vida é uma adoração, é uma oração contínua, você é uma carta viva, um templo do Espírito Santo, é isso que Deus quer para a nossa vida. Glória a Deus. Então, se Deus me ensina, me dá semente de prosperidade, semente de cura, semente de libertação, semente ministerial, semente de conquista, semente disso, eu tenho que ser uma terra pronta. Por isso que você vai ver que tem pessoas que se destacam em certas áreas, porque naquilo que ele faz, ele se preparou e ele é bom naquilo, e ele faz a parte dele, e Deus faz a dele. Amém? Fala assim comigo agora, levanta e vem aqui na frente, que eu vou orar para você. O que você é? Diz comigo, terra. Fala assim, a palavra que eu recebi hoje, o que é? Semente, fala aí. Falou assim agora, fala assim, Papai do céu, a chuva e o sol. O que faz a semente crescer? A água e a luz, o calor. A água e o sol. Por isso que o Espírito Santo de Deus é derramado como água e fogo. Glória a Deus.